Olá, esse jogo aqui é o YS e há muito tempo eu não jogava esse jogo. Eu joguei esse jogo quando eu tinha mais ou menos 7, 8, talvez 9 anos de idade, eu não lembro. Joguei esse jogo no Master System e por algum motivo eu lembrei dele. Na verdade, eu nunca esqueci desse jogo, mas por algum motivo eu lembrei dele recente. Esse jogo foi o primeiro RPG que eu joguei na minha vida. Eu não fazia ideia de que era um RPG, eu só sabia que esse joguinho era legal para caramba. Porque na época do Master System a gente não tinha muitas opções, era sempre o jogo side-scroll, tipo Sonic ou alguma coisa do tipo. E eu lembro que eu joguei muitas vezes esse jogo, tipo, eu zerei esse jogo pelo menos umas 8 vezes. Até recentemente li um blog de um cara que falando que quando ele jogou ele tinha mais ou menos 15 anos e ele nunca tinha conseguido zerar. E eu até imagino por quê, porque eu quando eu tinha esse 8, 9, sei lá, anos de idade, eu fiquei agarrado no final do jogo porque tinha algum macete que eu lembro assim vagamente. Tem muita coisa desse jogo que eu lembro, alguns chefões eu lembro bem detalhado, mas alguma coisa que eu lembro no final é que tinha dois de alguma coisa que era idênticas no último castelo. Só que você não podia usar as duas ao mesmo tempo. Você tinha que usar uma antes de você entrar no castelo, antes de você ativar um portal, alguma coisa assim, e a outra você tinha que ativar só depois que você terminasse. Então, era meio complexo. Esse aqui foi uma das primeiras coisas que eu descobri. É uma das maneiras de você fazer bastante dinheiro nesse jogo. Era vindo de início aqui, nesse rio. Isso aqui eu lembro, tipo, tem muito claramente a expressão de meu irmão falando assim: caraca, que você achou uma parada diferente? E a gente tinha achado um troço de ouro, sei lá o que era, um pedestal de ouro. Ali quando ele chega ali perto, ele diz que alguma coisa, consegue ver alguma coisa brilhando na água e que talvez seja possível alcançá-la. Então ele acha esse pedestal de ouro, alguma coisa relacionada ao ouro ali. Sei que isso vale dinheiro. Eu não lembro quanto vale mais ou menos, porque tô voltando a jogar esse jogo depois de muitos anos. Só se pensar, se eu tinha 8, 9 anos e hoje eu tenho 25, a diferença, o gap de time que a gente tem daquela época até hoje. Mas se não me engano, isso valia 5 mil. Até porque tem algumas espadas, alguns equipamentos que custam mais ou menos isso mesmo. Custam por volta desse preço. E uma coisa que eu lembro também, na verdade eu não lembro, isso aqui eu cheguei até a jogar um pouco antes. Tem um cara aqui dentro que ele fala que comprou um anel de safira pra mãe dele, mas os ladrões que estão assolando essa cidade, essas ondas de ataques que teve na cidade, levou o anel dele. E esse cara aqui, o cara da mutreta, provavelmente o ladrão vendeu pra ele e você pode comprar de volta o anel de safira por apenas 1000 alguma coisa, 1000 unidades monetárias daquela época. Deixa eu ver se eu consigo vender Ruby Necklace Gold Pedestal. Wait, I lost this myself on Spring Solve. How did you get it? Ele quer comprar por 2000. Eu não vou vender por 2000 agora não, até porque eu não sei se é esse o valor. Eu vou tentar vender para algum outro mercante ali, algum outro lojista, para ver se ele paga mais. Até porque se o cara compra coisa roubada, boa gente ele não é. Então é One-Eyed Man, foi uma das primeiras palavras em inglês que eu sequer ouvi na minha vida, porque eu pedia pro meu pai traduzir as coisas pra mim. E aí o cara me dá uma recompensa de 1.500 por um anel que eu comprei por 1000. Tá bom, ele dá isso como uma recompensa. Ele não fala que... Ele tá grato por ter o anel de volta, então ele quer pagar um pouco a mais do que você comprou. Mas de qualquer forma, vamos ver quanto que vale aquele Golden Something lá. Ninguém mais aqui compra, o cara só tá vendendo. Aqui tem um cara da armadura, ele vende armadura e shield e pelo jeito ele também não compra coisas. Provavelmente vai sair por 2000 mesmo, mas é melhor do que eu cheguei aqui, né? Cheguei com nada, então 2000 tá valendo um bom preço. Vamos ver aqui, tem a enfermeira Joy aqui, quanto que ela tá querendo, ela também não compra. O único picareta que compra as coisas é o velho lá mesmo. Eu fiquei na esperança de ser o valor de 5 mil porque tem uma espada boa ali que se não me engano custa 5 ou 6 mil. Vamos lá, consegui preço. There's a huge cave. Tá. Tem uma grande caverna no norte chamada Bang Bad. Eu não faço ideia que significa. Os ladrões parece que vêm de diferentes direções. The thieves cease to come from all directions all the time. Tá. Não tem nada a ver com a caverna. Não necessariamente com a caverna. Mas vamos lá. Eu quero vender um rubi. Eu tenho rubi. Gold Necklace Gold Pedestal. Não. Eu não sabia nem que eu tinha isso. Pera aí, vamos dar uma olhada aqui. Status Equipment
não temos nada disso não, né? Mas só um besouro de ouro ali, o negócio de... Vamos lá, vamos vender isso aqui. I want to sell gold pedestal. Wait, eu perdi esse pedestal, eu mesmo perdi esse pedestal nas Springs, que eu não sei... Eu sei o que significa em inglês, mas sei whatever. Ao sul, como você conseguiu isso? Eu vou te dar 2.000 peças de ouro por ela. Não vender? Vender. Vou vender. Não faz diferença pra mim. Vamos vender um rubi. Ele fala, não tente vender o que você não tem. Ué, mas você tá falando que tá aceitando, ó. Então a gente já sabe que ele compra aquilo ali. Safado. Vamos lá embaixo me equipar. Eu já tinha jogado, pelo menos dentro dessa cidade, antes de chegar naquele riozinho lá. E tem uma bruxa ali, uma seer, que é a... Seer é tipo a pessoa que vê o futuro, né? Seria mais ou menos algo do tipo assim. Vamos lá, vamos comprar uma longsword, porque a outra eu sei que não dá pra comprar porque é 5.000. Comprar uma longsword, agora vamos tentar comprar algum equipamento aqui. O importante, pra quem joga jogo de luta, acaba querendo focando só na porrada, né? Então o resto que se dane. Um é 2.000, o outro é 400. Vou comprar o de 400, comprar algum escudo agora. O outro escudo é 2.000 ou 700. Vou comprar o escudo também, sobrou 400 aqui. E a bruxa pede pra você voltar lá assim quando você tiver equipado. Então vamos equipar tudo aqui e correr pra lá pra falar com ela. Quem sabe não vai vir alguma coisa interessante por aí. Eu não lembro direito da história do jogo. Eu tô jogando esse jogo tudo de novo. Justamente porque na época que eu joguei eu não fazia ideia do que significava cada coisa. Então vamos ver o que a bruxa tá falando. I'm grateful for thank you. Ti é tipo ti. É um inglês bem antigo mesmo. Tá. Eu estou feliz pela casa de ajuda. The books. Você tem conhecimento dos livros de Is? Tá. This crystal showed that the books of Is are hiding in the temple of the hills. O cristal diz que os livros de Is estão escondidos nos templos do penhasco, da montanha. Do find the books. Gostaria de achar os livros e trazê-los para mim? Sim. Praise our gods, louvem todos os deuses. Many thanks upon thee. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Take this crystal and let it serve as the guide. Pega esse cristal e deixa de seguir como um guia. Aaron gets a crystal. Agora, como é que eu uso isso aqui? Será que é de usar? Eu realmente não lembro. Tem aqui no inventório, mas... Ele deve brilhar ou fazer alguma coisa assim. Tinha que correr uma botinha, né? Uma Boots of Haste aqui pra ele correr mais rápido. Isso aqui foi o... Cara, deve ser por isso que eu gostava tanto de Tibia depois que eu conheci. Era um YS mais avançado. Pode ver que essa espada aqui ela é bem mais eficiente, né? Porque você só esbarra nos bichos e mata. Antigamente, eu lembro dessa mecânica que você não batia, você não atacava os monstros. Você tinha que ir atropelando eles. Era diferente, não era nada demais. A trilha sonora do jogo é muito boa também. Assim, pra um jogo de Master System, cara, eu achava esse jogo espetacular. Eu nem acreditava que tinha como salvar em jogo. Falando em salvar, vamos salvar de uma vez aqui. Salva aqui nos campos. Porque um joguinho naquela época, eu nem sabia qual era o... Aliás, foi a partir daí que eu tive conhecimento do que era um save, né? Porque eu não tinha contato com esse tipo de coisa. E eu não acho que tem um botão específico para interagir com as coisas, até porque a gente só tem 2 botões. Um parece que cancela as ações, que é o primeiro botão, e o segundo botão é o que entra no menu ou afirma, escolhe a opção que você quer, seleciona a opção, né? Eu tô aqui andando pra lá e pra cá, tentando ganhar alguma experiência aqui, tentando achar alguma árvore, porque pela primeira vez que eu entrei, eu tinha conversado, eu nem ia gravar também, eu tinha conversado com alguém lá na cidade, e alguém na cidade disse de uma árvore grande que tinha por aqui, que tem uma semente chamada Arrow. Eu não sei se tem alguma tradução, mas geralmente nome próprio assim eu nem procuro saber também. Aaron pra mim também é o nome lá do personagem do ator de Breaking Bad, o Aaron Paul, que fez o Jesse Pinkman. Mas nem todos provavelmente assistiram a série, mas enfim, voltando ao joguinho aqui, vamos procurar talvez a caverna que a menina tinha comentado. Eu lembro que o mais importante
Parece que eu passei de level, não tenho certeza. Vamos conferir os status aqui. Tô level 2, mas o mais importante é você conseguir adquirir alguns levels antes de entrar numa caverna assim ou explorar ela. Vou tentar pelo menos pegar um level 3 ou um level 4. Se não me engano, esses personagenzinhos aqui dão 2 de experiência. E os azuizinhos dão 1. E aqueles bichos, os cachorrinhos, eles dão 5, se não me engano, ou 4. Então era um jogo que até pra você passar de level antigamente era bem demorado. Então você pode pensar que é o seguinte, acompanhando aquela barra de life ali onde tá player, até ela encher o total, eu não lembro que level que você chega, mas demora para caralho! É muita coisa, é muito demorado. E eu lembro pouca coisa desse jogo na época do Master System. Eu gostava muito desse jogo. O meu pai gostava muito de jogo chamado... Eu chamava o jogo de Shoplifter. Que depois eu, com um pouquinho mais de conhecimento, imagino eu que seja Choplifter, de levantar. E chop de cortar o vento e levantar ao mesmo tempo. Que era um joguinho de helicóptero, basicamente. Ele tinha basicamente, se não me engano, 6 fases. Sendo que a fase 1, 2 e 3 era a mesma que a fase 4, 5 e 6. E era um jogo semi-impossível, de tão difícil que era aquela porcaria. E o único que conseguiu terminar aquele jogo foi meu pai. Eu vi igual eu falei, eu vi num blog um cara falando que esse jogo, YS, era difícil. Cara, se YS era difícil, Shoplifter era o cúmulo, sabe? Porque exigia muita habilidade. Talvez esse jogo aqui, o YS, que eu sempre chamei de YS, mas que o jogo na verdade é Is. Talvez esse jogo seja difícil, mas mais no contexto de você ter paciência, persistência, você tentar entender qual é a mecânica, onde que tá as charadas do jogo, porque se não me engano esse jogo tinha muita charada, especialmente no final, porque se você cometesse um erro no final e salvasse, se você gastou 20 horas jogando esse jogo, parabéns, você vai gastar mais 20 horas até chegar lá de novo, porque não tem como voltar. Se você salvar na hora errada e tiver apenas um save, você estragou seu jogo. Por isso que é sempre importante, em qualquer jogo que você tenha save, você fazer alguns saves. Tipo, esse save é na parte tal, é um save backup. Mesma coisa que você faz com o seu computador pra você não cagar seu sistema todo antes de fazer alguma modificação muito drástica nele. Parece que passei de level mais uma vez, vamos ver? Não. Falta 77 de experiência. Então eu vou ficar aqui andando aqui, talvez eu acelere o vídeo, eu não sei, mas dependendo eu vou ficar falando aqui com vocês. Eu quero saber também se alguém jogou algum jogo de Master System que gostou muito ou lembra muito, tem muita nostalgia com algum jogo antigo. Justamente porque esse jogo é uma nostalgia total pra mim, ter chegado nessa parte do mapa e lembrar que, caraca, ali naquele canto tem um pedestal de ouro, sei lá, um Golden Pedestal. Era tipo assim, caralho, não acredito, sabe? Que tipo, isso tá preenchendo a minha memória. É quase como lembranças mesmo. São lembranças que você fica incrédulo de lembrar. Muita gente tem também aquele efeito nostalgia negativo de eu não quero ver mais aquele jogo que eu gostava tanto porque eu sei que os gráficos eram ruins e eu não tenho mais como enfrentar, sabe? Tentar enfrentar e eu vou odiar aquele jogo. Eu não consigo sentir isso, cara. Quase todos os jogos que eu joguei, que eu gostava muito antigamente, eu tenho vontade de jogar desde sempre. Tem alguns jogos que eu talvez daria uma lista de fazer, alguns jogos que eu tenho uma certa raivinha do jogo, que eu gostaria muito de ter finalizado o jogo e eu não consegui. Eu abandonei por desistência, ou por algum outro motivo, ou por falta de inglês na época. Até porque, hoje em dia, a maioria dos jogos, você já aprende inglês automaticamente. Na verdade, você não aprende inglês não, né? Vamos ver o que a mulher tá falando, depois eu continuo o assunto. When walking the agent's field, I heard a strange voice, that creep feeling. Tá, quando ela tá andando pelos cantinhos dos campos aqui, ela escuta uma voz assustadora, que dá alguns sentimentos negativos. Eu achei que tinha achado alguma coisa, mas eu tô apertando o botão aqui. A coisa que, assim, mais interessante dos jogos de RPG, mas voltando lá ao assunto agora, antes que eu me esqueça, do aprender inglês.
Hoje em dia os jogos vêm em português, então ele não tem nenhum apelo para que você aprenda ou tente, se preocupe. Antigamente você tinha que caçar um dicionário, tentar traduzir palavra por palavra, ou, sei lá, arranjar alguém que soubesse inglês para te ajudar. Mas hoje em dia é tudo traduzido. Era bem assim, ó, você chegava no personagem e você tinha que tentar saber. Eu ouvi rumores que um sino de prata foi roubado da casa do prefeito. Does thou know if it's true? Você sabe se isso é verdade? The Den of Thieves is next to the Tower of Doomed. O esconderijo dos bandidos está perto da Torre da Perdição. There's so many evil creatures in the tower. The thieves have settled the door. Tem muitas criaturas maléficas naquela torre. As pessoas selaram a porta. Eu não lembro nem se foi pessoas que falou ali. Quando eu era novo, eu vi histórias dos livros de Is. Eles descreviam como as nossas terras uma vez foram salvas from trouble by goddesses. Foram salvas de problemas pelos deuses, pelas deusas, não, goddesses, acho que pelas deusas. If such goddesses were around today, se as deusas ainda tivessem entre nós hoje em dia, não seríamos incomodados por criaturas malignas. Vamos aqui. Cabeça de fósforo, vamos lá. Eu vi uma pessoa estranha ontem. Ele estava segurando um escudo estranho e estava correndo pelas montanhas. Devia ser uma criança, né, meu filho? Uma retardada aí. Cabeçudo, cabeça de fósforo aqui, ó. Vamos lá, vamos entrar aqui que talvez seja a casa... acho que é a casa do prefeito. É isso mesmo, ó. O lar do prefeito. Thou has come at good time. Você veio em boa hora. Posso te contar um segredo? Pode, fala aí, velho. Ih, caramba, apertei o botão errado. Apertei o botão de cancelar. Como você só tem 2 botões, né? Me conta o segredo. O símbolo de nossa vila é um sino de prata que foi roubado por ladrões. Você gostaria de encontrá-lo pela gente? I can't find it. Eu não posso encontrá-lo. Não, ele só falou que não pode encontrar. Deixe comigo. As opções são... não... Deixa pra lá. Let it to me. Na verdade, eu acredito que seria uma frase só, mas tá separada. Eu acho que tudo bem. Eu acho que a primeira frase você nega. Ele fala assim, todo mundo tem seus limites, né? O esconderijo dos bandidos é nas montanhas ao norte desse vilarejo. Não diga a ninguém da vila sobre o sino ter sido roubado. Então ele falou que o sino tá aqui ao norte da vila, né? Vamos procurar aqui ao norte aqui. Eu não sei, eu acho que realmente aqui... É que, como é um jogo meio que de RPG, na verdade é um jogo de RPG, você não tem missões, você não tem fases, né? Todo mundo odeia os ladrões, mas eles mesmos se confundem... sei lá, o que tá acontecendo. If thou should want to know more, do best to talk then. Se você quiser alguma coisa a mais, fale com ele, ou alguma coisa do tipo. Antigamente, quando eu traduzia esses jogos assim, quando eu ia jogar algum jogo, por exemplo, Pokémon, eu ia na casa de um amigo meu, que ele jogava Pokémon de Game Boy, e às vezes ele ficava preso em algum enigma, e eu sabia um pouquinho de inglês graças aos jogos. Tem muita coisa em inglês também que eu leio, eu sei o que significa, mas eu entendo inglês, mas para processar e tentar traduzir, minha cabeça demora um pouco. Apesar de eu ter entendido o que estava querendo dizer. Mas enfim, vamos tentar passar pelo menos pro level 3 aqui. Mas como eu tava falando, como esse jogo não é de level, o jogo de RPG não é um jogo que tem levels, você não sabe qual missão que você tem que fazer primeiro. Por exemplo, eu não sei se eu tenho que entrar nessa caverna primeiro, porque o pessoal da primeira cidade citou essa caverna. Mas ao mesmo tempo o pessoal da primeira cidade também citou as montanhas. E o prefeito ali tá citando que ele quer ajuda para recuperar o sino de prata da cidade. Vamos tentar só pegar o level aqui. Eu quero muito entrar naquela caverna ali primeiro. Se não me engano, aquela caverna é algo que você tem que fazer depois, porque ela é bem roubada. Primeiro porque sua visão é limitada. Você tá dentro de uma caverna, o jogo tenta representar ali uma visão mais limitada da caverna. Então você tem que ter uma boa memorização dos caminhos para você não se enfiar em lugar errado. E que os monstros que tem ali dentro, além de dar uma experiência absurda, é óbvio que eles são absurdamente fortes. Então vai ser hit kill, né? Ele vai encostar em mim e eu vou morrer. Vamos ver aqui quanto tá faltando de experiência aqui.
só 30. Então, sei lá, se o cachorro dá 5 de experiência mesmo, preciso matar só mais uns 6 cachorros aqui, uns 6 cães. E a gente tá pronto. Eu ainda queria achar cadê a árvore de Aron, que foi citada na primeira cidade ali. Outra coisa importante falar, esse jogo, talvez muita gente, se é que tem alguém assistindo aí, tem paciência pra assistir tantas horas, deixa aí nos comentários aí o que você tá achando, o que você gostaria de ver diferente. Porque esse jogo, enquanto eu estiver jogando, eu vou estar gravando, mas eu não sei qual vai ser o upload que eu vou fazer, se vai ter corte no meio. Até porque eu tô falando um pouco ininterruptamente para ficar um pouco mais dinâmico, já que o jogo não tem tanta ação como a gente... Aliás, a gente não pode esperar muito, né, de um jogo de 1900 e lá vai pedrada. Até porque eu não lembro exatamente aqui a data de lançamento desse jogo. Eu provavelmente já joguei só depois de 1988, até porque senão eu não teria nascido. Eu devo ter jogado esse jogo em 90 e pouco, eu nasci em 88. E tem muita gente que tem nostalgia, lembra de algumas coisas, assim, os anos 90. Eu não lembro muita coisa dos anos 90 pra ser verdade, pra ser sincero não, cara. Até porque eu sempre fui um cara que fiquei minha vida inteira enfurnado num quarto jogando videogame. Eu sofria bullying por não saber jogar futebol. Na verdade eu não gostava muito, os caras da minha rua eram meio escrotos, porque eles sempre faziam aqueles cursinho não, que ele fazia escolinha de futebol pra ser jogador de futebol, ou sei lá, tentar ganhar alguma vaga num time grande aí. E já eu gostava mais dos jogos que tinha. Eu gostava pra caralho de Sonic. Meu gap de videogame na época foi muito grande. Eu não cheguei a jogar os consoles, por exemplo, do Super Nintendo. Eu só joguei se eu tivesse a oportunidade de jogar na casa de um amigo. Aí passei de level, deu pra ver ele pelo aumento da barra. Mas como eu tô falando, só pude jogar na casa de um amigo, alguma coisa do tipo. Pelo seguinte... Eu acho, somos 3 irmãos, né? Vamos entrar aqui dentro dessa caverna. Eu não lembro mais qual assunto que eu tava falando, se eu parei. Nem sei se eu cortei esse vídeo, porque também não sei quanto tempo eu tô jogando. Mas eu lembro que tinha um bicho cabeçudo, que parecia um cérebro. Eu não sei se eu dou dano nesse bicho, não. Não, eu acho que eu não dou dano nenhum nesse bicho. O macete desse jogo era você nunca bater de frente com nenhum inimigo. Sempre que você batesse de frente com o inimigo, a chance de você morrer era muito alta. Então, esses inimigos mais fracos aqui, graças ao equipamento que eu tô, eles permitem que eu não morra, assim, tão rápido. Tá vendo ali meu ouro ali pra ver se eu já podia comprar uma espada melhor, mas pelo jeito vai demorar. Mas então, os outros inimigos, o segredo era você bater pelos lados, até mesmo os chefes. Eu não lembro direito a mecânica do chefe, eu acho que tinha algum chefe que você só podia bater um hit por aparição dele, porque ele ficava sumindo. Eu não lembro direito, não. Mas ao longo disso aqui a gente vai vendo. Mas já deu pra ver que pelo menos não era ali dentro da caverna, porque com a espada que eu comprei por 2.000 e no level 3 eu não tirei nada de dano daquele bichinho cabeçudo, provavelmente não vai valer a pena ir lá. Eu lembro que tinha alguma coisa pra cá, só não lembro exatamente o que era. Tem uma pessoa aqui. Um membro de nossa gangue, um cara chamado Doug, não sei como é que fala isso, se separou da gente na Torre da Perdição. Se ele estiver morto, a gente gostaria de pelo menos recuperar o seu corpo pra botar his body to put our minds. Se ele estiver morto, a gente gostaria, tipo assim, de ver o corpo dele, pelo menos pra gente ficar com a nossa mente tranquila. Eles estão querendo dizer o seguinte, o carro velhinho tá querendo dizer o seguinte: se ele tá morto, pelo menos traz o corpo que a gente tem certeza aí e GG, sabe? Dá nada. A gente pelo menos fica tranquilo. Agora ficar nessa angústia se o cara tá vivo ou morto, que é foda. Para cá, eu lembro disso mesmo. Eu lembro que quando eu era novo, eu dava apelido pra esses bichinhos barbudos aqui. Eu não lembro. Carazepique, caralho. Que lembrança, cara. Eu lembro que eu dava nome pros bichos, mas eu lembro que eu farmava aqui. Eu nem sabia o que era farmar, mas que eu farmava os levels aqui. Esse jogo não é muito grande. Ele tem mais ou menos todo o cenário que a gente viu até agora. Aquele castelo ali, que tem aquela portinha que é dentro daquele castelo. Essa montanha aqui, né, que faz parte do cenário, quando eu citei. Aquela caverna ali embaixo e a Torre da Perdição, que fica ali bem pra direita, se não me engano, que só pode ser aberta depois que você conseguir fazer não sei o que, fazer não sei o que lá. Você tem que fazer muito get até chegar lá. O jogo não é pequeno. O que me surpreendia muito quando eu era novo
era ter um jogo tão grande, tão complexo para um videogame antigo. Porque, na verdade, lembrando, eu cheguei a jogar... Eu joguei Atari antes de jogar Master System. Minha mãe tinha um Atari que ela comprou junto com a irmã dela, não lembro, e acabou... E época ficava com a minha mãe, ou época ficava com a irmã, minha tia, né? E eu joguei um jogo muito tempo de Atari chamado Hero. Cara, o Atari tinha muito jogo zoado, sabe? Muito jogo hackeado, que a galera criava jogo pro Atari tudo de qualquer jeito, era um jogo muito merda. Então era difícil você ter um título grande, por exemplo, Sonic, que a gente tem no Master System, ou na saga aqui do Sega. Mas... tinha um jogo chamado Hero, cara, que era um jogo fenomenal, que você tinha que botar bomba na parede e o objetivo era sempre chegar no final da fase sem morrer pra salvar um carinha lá. Enquanto menos tempo você fizesse, mais pontuação você faria. Até porque o Atari, devido às suas limitações, a única forma dele tentar se vender melhor, entre aspas, vamos dizer assim, era exatamente isso, era o fato de você poder fazer a maior pontuação. Então era mais ou menos assim que os jogadores competiam. Bem, o tempo que eu fiquei aqui eu ganhei só 55 de experiência. É melhor eu vou salvar, eu já tô curioso pra entrar aqui dentro. Vamos entrar aqui dentro e ver o que a gente arranja aqui. Eu virei a cabeça pro lado, por isso que talvez o som tenha baixado. Mas é que eu tô vendo se ninguém vai entrar aqui pra me perguntar alguma coisa. Vamos salvar aqui o jogo. Easy Pick. E vamos ver o que tem aqui pra dentro. Não dá pra interagir, né? Não dá pra empurrar. Interage, empurra. Interage, empurra. Interage, empurra, interage, empurra. Eu lembro que uma dessas estátuas fazia alguma coisa. Eu não lembro como que eu deveria interagir com ela. Oh, meu Deus, que surpresa. Quem diria que essa aqui é a única diferente é a estátua que ia fazer alguma coisa. Oh. Então, esse aqui é mais um cenário fácil de você ficar perdido, né? Se não me engano, eu já entrei aqui, já não sei onde eu tô direito. Geralmente quando a gente tá assistindo vídeo, no caso de vocês aí que estão assistindo vídeo, é muito fácil, não sei se é muito fácil, mas eu acho que é um pouco mais fácil se situar, porque você tá vendo as merdas que eu tô fazendo e fala, no seu burro, você entrou por aqui, não, você entrou por ali. Se não me engano, no castelo final que eu tava falando, um dos itens que você usava era um item que você ficava invisível, que você enxergava as coisas invisível. Aaron finds a ruby. O cara compra a ruby lá, você lembra? Um lojista maluco lá, o taradão, maluco, retardado, picareta que compra coisa roubada. Se bem que a gente tá no esconderijo do bandido, né? Dos bandidos. Então pra gente achar outras coisas valiosas aqui não custa nada. Engraçado que... Aliás, eu nem sei se é o esconderijo dos bandidos, às vezes nem é. Well. Where are we? Engraçado que a gente tá andando aqui já tem um tempinho, né? A impressão que eu tenho é que isso aqui volta pra onde eu vim. Exatamente, ali pra cima é pra onde eu vim. Mas enfim. Eu queria achar algum inimigo pra enfrentar. Para ver qual é da situação, qual é o nível de força da galera aqui. A força é medida pelo número de cabeçadas vezes escudadas que você dá no inimigo, tentando empurrar ele, tentando atropelar ele. Vamos andar por aqui, né? Tô tentando pensar em alguma coisa interessante pra falar, que não seja paçoca, cachorro quente, bala de borracha. Bala de borracha! Então, eu comecei a jogar esse jogo, vou falar uma coisa assim bem aleatória. Eu comecei a jogar esse jogo, a procurar desse jogo, porque eu tava meio sem o que fazer. A internet aqui de casa... Ih, caralho. Tá trancada. A internet aqui de casa, ela tem a velocidade mais ou menos, se não me engano, é de 20 ou 25 megas. Só que tem um problema, ela não é ilimitada, ela tem franquia. Ou seja, dependendo da época que você estiver escutando esse vídeo, eu não sei como é que vai estar em vigor a lei lá de regulamentação da internet, eu nem lembro se esse é o nome. O marco da internet, marco civil da internet. Mas tem um detalhe, tem franquia e a franquia é de 200 gigas. Então, é coisa pra caralho, nunca me atrapalhou, nunca excedi o limite. É 200 gigas por mês. Eu não posso fazer download ou upload que exceda 200 gigas por mês. Só que tem pessoas, por exemplo, que a internet não sou só eu, que ela se empolga quando ela descobre uma coisa nova. Então, pessoas que compartilham da mesma internet que eu descobriram que seria interessante fazer download de vídeos do YouTube, mesmo sabendo que os vídeos vão continuar no YouTube. Seria legal ela guardar, por seja lá qual motivo, não importa. Cada um tem suas motivações. Olha, mais uma caixa.
Tá trancada. Filha da mãe. Então, essa pessoa achou interessante baixar 30 a 20... Não, de 30 a 50 vídeos por dia. Então, se você baixa de 30 a 50 vídeos por dia, em algum momento você vai atingir os limites de 200 GB de download. E o que acontece depois que você excede o limite? Sua internet, que era de 20, 25 megas, que dava pra você fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela fica limitada a 0,5 megas. Então, se você divide uma internet nesse nível, você não faz mais nada. Então, o que eu estava procurando fazer? Eu queria passar o LoL, o League of Legends, que eu também jogo League of Legends, não sei em qual canal que eu vou postar isso aqui, então é bom falar. Eu queria passar o LoL para coreano. Então, eu estava olhando um vídeo na internet para como é que passava e tal, achei lá como é que passava o vídeo para coreano e passei o LoL para coreano. Tá? Perfeito, ótimo, né? Até aí tudo bem. Só que tem que fazer atualização, na verdade você tem que baixar o LoL, usar o LoL como se ele fosse coreano. Então ele faz uma atualização lá de quase 1 GB de tamanho, eu deixei fazendo e fui pesquisando outras coisas. E lembrei do YS, foi aí que eu comecei a pesquisar sobre esse joguinho. E falando lá do LoL coreano, é o seguinte, tem gente que usa o LoL, joga no servidor português, mas usa o LoL coreano. Como é que funciona isso? O LoL em inglês, na verdade. Todas as falas dos personagens, tudo que vier escrito vai vir em coreano, só que ele tá jogando no servidor brasileiro. Eu quero fazer a mesma coisa pro coreano, porque por curiosidade mesmo, eu quero ver como é que fica. Eu tava assistindo alguns jogos do Faker e alguns outros jogos do campeonato coreano e achei muito interessante algumas falas de personagem. Por exemplo, a fala do Yasuo combina muito mais com ele, até porque samurai, apesar de ser da cultura japonesa, assim, mais reconhecido como cultura japonesa, querendo ou não, ele é oriental. Então você escutar ele numa voz oriental é mais interessante. Isso não muda nada na jogabilidade, até atrapalha um pouco, mas pode atrapalhar para quem não lê os patches, para quem não lê o que os itens faz antes de jogar, ou não sabe pelo menos com que cada item é construído alguma coisa. Enfim, entrar sem bater é sempre legal e principalmente se entrar já sair falando. Sempre legal, façam isso com todo mundo. Bem, eu não lembro direito... Ai, caralho. Então, já que eu morri, eu vou fazer o seguinte. Eu tinha salvado ali antes de entrar aqui. Mas já que eu morri, eu vou deixar por isso mesmo. A primeira gravação vai parar ali e a gente se vê aí no próximo. Deixa a dica aí, comenta os jogos que você jogou na sua época, que você gosta até hoje. E eu vou jogar esse jogo até zerar.